Pode sentar em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre cultura de honra. Às vezes a gente acha que honrar alguém é só ficar elogiando alguém, e a gente vai entender que é muito mais que isso. E eu queria começar falando como funciona um pouco o reino dos céus quando a gente não tem uma atitude de honra. E primeiro a gente vai falar sobre honrar a Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos 6. De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui está falando de Jesus quando ele estava chegando em Nazaré. Nazaré era a cidade natal de Jesus, e eles acreditavam em Deus, e eles estavam realmente esperando um Salvador. Fernando pode me corrigir, né, se eu estiver errado. Mas eles acreditavam em Deus e eles estavam esperando um Salvador. Só que o Salvador que eles esperavam era uma figura totalmente de Jesus. Eles esperavam um rei majestoso, uma figura, como se fosse uma figura pública, né? Alguém de muita presença. E Jesus se apresentou uma pessoa totalmente diferente. Ele se apresentou como um carpinteiro. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você, assim, será que na sua vida, para você ficar pensando, será que na sua vida Jesus não tem tentado se apresentar a você? Ou através de pessoas que Ele tem colocado na sua vida de alguma forma? Sabe, igual a gente canta a música, o carpinteiro bateu na porta, o carpinteiro está batendo na porta. E o carpinteiro, ele é uma pessoa simples. Sabe, Deus ele se apresenta às vezes de forma simples para nós. A gente pede respostas e Deus dá respostas simples, e a gente quer coisas sobrenaturais. Será que Deus não está tentando se apresentar a você, ou usando pessoas pertinho de você para falar com você, mas como essas pessoas não são da forma que você imagina, igual aquele povo estava esperando um rei, e não conseguiam reconhecer Jesus? Talvez as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para cuidar de você não são da forma que você imagina, que você supostamente acha que seria a pessoa perfeita e ideal para ajudar no teu crescimento, e você tem desonrado essas pessoas, e você não tem valorizado essas pessoas. Queria deixar essa interrogação aí na sua cabeça. Nós precisamos criar uma cultura de honra. E quando eu falo honra, eu estou falando em todos os sentidos. Como a Sara citou, a gente tem que honrar os nossos pais, a gente tem que honrar os nossos líderes, a gente tem que honrar os nossos chefes. E eu quero ir mais a fundo hoje nessa palavra para dizer outra classe de grupo que nós temos que honrar. Na verdade, se nós não manifestamos a honra, nós não vamos conseguir receber tudo aquilo que Deus tem para nós. A palavra diz aqui que Jesus, verso 5, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus era o detentor de todo o poder e autoridade. Ele poderia curar muitas mais pessoas e fazer muito mais coisas, mas pela falta de honra naquelas pessoas, Jesus ficou impedido de fazer. Será que na sua vida Jesus não tem ficado impedido de fazer algumas coisas por falta de um posicionamento seu com relação a Ele? A honra a Deus, ela faz com que a gente viva efetivamente tudo que Deus tem para nós. Honra, no grego, é time, né? Na tradução fala time. Significa valorização, algo valoroso, como se fosse ouro, de muita apreciação e estima. Se tem olhar favorável e respeito. E o contrário de honra é a desonra. E, por incrível que pareça, quando a gente pensa em desonra, a gente pensa em algo muito agressivo, né? Quando a gente fala, desonrou alguém, se for, né, um casamento, desonrou a pessoa, a gente pensa em uma coisa muito agressiva, a gente pensa em uma coisa muito enfática, mas na verdade, o significado de desonra é algo muito mais sutil, e às vezes a gente está fazendo isso e não está percebendo. O contrário da honra é desonra, e o original também é no grego. Significa não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum e ordinário, se livrar facilmente. Toda vez que você trata algo ou alguém como comum, como uma coisa com pouco valor, você está desonrando. E quantas vezes nós temos desonrado o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes nós consideramos a presença de Deus algo tão comum que nem nos comove, vamos dizer assim, a evitar as nossas práticas erradas, que
nem nos comove a mudar o nosso pensamento, porque nós consideramos como algo tão comum e algo tão natural. E a tradução da palavra desonra diz que você considera algo comum ou você não demonstrar tanto valor é uma desonra. Quantas vezes você tem feito isso com os seus líderes? Quantas vezes você esperava que alguém que cuidasse de você fosse de uma forma, fosse de um jeito, e você, tipo, Cassinha me liga muito, vou parar de responder a mensagem dela que eu não quero falar com ela não. O que você está fazendo é tratando como algo comum. Você está fazendo uma desonra. Então eu queria chamar a sua atenção para o significado dessas palavras e que quantas vezes a gente tem atitudes de desonra com as pessoas e com Deus, considerando a presença de Deus, o Espírito Santo, que é tão valioso na nossa vida como algo comum. E a gente está fazendo uma desonra. Em 1 Samuel 2,30, o verso B, não precisa abrir. Diz assim: agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. O próprio Deus aqui está falando que quem honra Ele, Ele vai honrar. Então a honra, como o Lucas falou no início, é sim, Lucas, um princípio bíblico. A honra é um princípio de Deus. Toda vez que a gente manifesta honra sobre alguém, nós vamos receber honra. É bem a lei da semeadura, sabe? Se você dá amor, você vai receber amor. É claro que você pode dizer, Mari, mas não é sempre assim. Às vezes na minha casa eu tenho um relacionamento muito difícil com meu pai. E eu tento amar, e eu tento dar amor, e em troca eu não recebo amor. E eu tento dar amor, e em troca eu não recebo amor. Eu quero te dizer que quem te recompensa é o próprio Deus. Você nunca está semeando numa terra infértil. Toda vez que você semeia a honra na vida de alguém, você vai colher a honra, porque quem te recompensa é o próprio Senhor. E a honra não é elogiar alguém, como a gente falou no início, não é uma barganha ou um puxa-saquismo, vamos dizer assim, né? Não é isso. A honra é um sentimento que ela tem que se originar no nosso coração. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Quantas vezes nós entramos por essas portas e os nossos lábios honram ao Senhor, as nossas mãos honram ao Senhor, mas o nosso coração está longe. Quantas vezes nós entramos aqui nesse lugar? Quantos vêm às vezes obrigados pelos pais, obrigados por alguém, e entram aqui nesse lugar e quem olha de fora pensa até que tá tudo bem, né? Fala, nossa, tá orando, tá com as mãos em postes. Você declarar como a gente declarou que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, isso é maravilhoso, amém. Mas toda vez que a gente exalta o Senhor, a gente só tá lembrando pra gente mesmo quem Ele é, porque o Senhor, Ele não se esquece de quem Ele é. Mas toda vez que a gente exalta, a gente está lembrando pra nossa alma quem o Senhor é, quem é o Deus que a gente serve. E o Senhor, Ele sonda a intenção do teu coração, sabe? Então se você entrou aqui nessa noite, você honrou o Senhor com os seus lábios, eu quero te dizer que você precisa honrar o Senhor com o teu coração, porque honrar o Senhor com os seus lábios e o seu coração ficar longe é uma coisa que não agrada ao Senhor. E eu dei o primeiro exemplo, né, de Jesus ficar impedido de agir por falta de honra, e eu quero dar mais um exemplo para você. E ele está lá em Lucas 5. Talvez você nunca leu essa palavra com essa visão sobre aquele paralítico que desce pelo telhado, sabe? Eu queria ler com você. Lucas 5:17. Do 17 ao 26 que a gente vai ler. Amém? Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham visto de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Grava essa frase. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até no meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que
razoáveis em vosso coração. Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Bom, essa passagem é muito conhecida e eu queria focar com você. Quem era o público aqui? Quem era essa multidão? E quem o texto diz no início que Jesus estava ali reunidos? Escribas e fariseus. Você concorda comigo que esse era o público-alvo? Concorda comigo? Esse era o público-alvo, escribas e fariseus. E a palavra é bem clara que diz: quando a virtude do Senhor estava com eles para curar. No meio de uma multidão, vocês acham que Jesus só estava ali para curar aquele paralítico, ou ele tinha cura para mais pessoas? Pode responder. Para mais pessoas. A virtude estava com Jesus para curar. E Jesus, durante o ministério dele, ele não tinha tempo para ficar perdendo. Onde ele passava, realmente ele manifestava os sinais. Só que pelo coração daqueles escribas e fariseus, de falar: nossa, quem é esse que pode fazer isso? Ele é Deus? Mais uma vez, desonrando ao Senhor, e não foi com palavras, porque eles pensaram. E a palavra diz que Jesus, entendendo o pensamento deles, deu a resposta. Sabe? Mais uma vez, Jesus aqui ficou impedido de fazer mais milagres, porque a virtude estava com ele para curar. E eu creio, conjecturando que se havia uma multidão, Jesus tinha poder para curar mais pessoas. Dentro de uma multidão inteira, com certeza, mais pessoas precisavam de cura. Mais pessoas precisavam de salvação. E Jesus, ele não pôde curar alguém que era público-alvo dele, dentro daquela multidão. Curou alguém que veio de fora, porque alguém entendeu qual era o posicionamento dele. E eu fiquei pensando, sabe, que quantas vezes nós, vamos dizer, nessa noite somos o público-alvo do Senhor. Nós que somos convidados a sentar à mesa, que toda semana estamos aqui, que estamos na casa do Senhor. Quantas vezes nós deixamos de receber algo do Senhor e às vezes vemos um ímpio recebendo e a gente fala: nossa, por que ele está recebendo que ele nem serve a Deus e eu sirvo? Talvez ele não serve ao Senhor dentro da igreja, mas ele tem cumprido o princípio de honra que você não está entendendo ainda. Sabe? Começa a pensar aí, às vezes, áreas da sua vida que tem coisas que estão retidas ou coisas que ainda não aconteceram. E às vezes você vê pessoas que não são de Deus e recebem, e às vezes a gente se questiona disso. Como é que está o teu coração? Porque aqui, os escribas e fariseus estavam lá ouvindo o que Jesus estava falando, mas o coração deles não estava acreditando naquilo não. Como você tem recebido as palavras que saem desse altar? Como você tem se comportado na tua casa, no seu trabalho, na sua escola? Como você tem se comportado? Qual é a resposta que você está dando? Respostas de honra ou respostas de desonra? Sabe? E sobre desonra, uma das coisas que mais desonram, como a gente viu que o significado da palavra é uma coisa bem simples, muito mais simples do que a gente acha. Uma das coisas que mais desonra ao Senhor se chama reclamação. Toda vez que a gente reclama, eu estava pensando sobre isso, e às vezes a gente reclama, às vezes mulher é muito reclamona, né? E toda vez que a gente reclama, na verdade, a gente está enviando uma resposta para o céu. E a gente está falando: Senhor, eu não estou gostando disso que o Senhor está fazendo agora na minha vida. Senhor, isso daqui eu não gostei não. Isso daqui não está legal. Toda vez que a gente reclama, a gente está enviando uma resposta para o Senhor de desonra. Sabe, em 1 Coríntios 10, mostra traços do homem que Deus não tolera. E no verso 10 diz que Deus não tolera murmuração. Deus não tolera murmuração. Toda vez que nós estamos reclamando e murmurando, nós estamos desonrando a Deus, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que combater, sabe? O nosso eu contra nós mesmos todo dia, porque nós, como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, a gente precisa se levantar e se posicionar como filhos do Deus Altíssimo, sabe? Isso não quer dizer que todas as situações que vêm à nossa frente a gente tem que achar lindo e maravilhoso. Não. A gente pode, diante de uma situação difícil, se comportar com inconformismo. Inconformismo, a gente pode. Romanos 12 vai dizer lá, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Se é não vos conformeis, seja inconformado com esse século. Não ache que tá legal esse século. Então, diante de uma situação que você acha que não tá boa, você pode se conformar. E a sua atitude de inconformado não vai ser reclamar. A sua atitude vai ser orar. A sua atitude vai ser dobrar o seu joelho. A sua atitude vai ser buscar ajuda. A sua atitude vai ser buscar orientação. Vai ser buscar o Senhor. Vai ser buscar na palavra, entendendo o Deus que você serve e o poder que Ele tem. Quando a gente não está conformado com uma situação, o que a Bíblia diz? Transformai-vos pela renovação da nossa mente. A gente tem que lembrar para a nossa alma e para a nossa mente o Deus que a gente serve. Então, a partir de hoje, isso é um desafio diário. Eu queria te convidar para toda vez que você pensar em reclamar de alguma coisa, e são muitas situações que todo dia vem para fazer a gente reclamar. Ou é só comigo? É só comigo? Não, né? Todo dia tem muitas situações que vêm para fazer a gente reclamar. Mas pense que quando você reclama, você está dando uma informação e você está falando: Senhor, isso não está bom para mim. Isso que o Senhor está fazendo não está bom. E deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus sempre sabe o que faz. Ele sempre sabe o que faz. Às vezes parece que Ele não sabe, ou que Ele se esqueceu, ou que Ele não está vendo, mas Ele sabe. Ele está vendo. E Ele espera uma resposta de você, sabe? Ele é o seu Pai. E todo pai, é claro, que vai abençoar o seu filho, dar presente se puder, imagino, né? Dar presente se puder, fazer o que puder, né? Senão que é pai agora. Você vai agradar o seu filho independente de se ele fizer uma pirraça ou não. Mas se ele fizer uma coisa que te agrada, você não vai ficar muito mais feliz e vai abençoá-lo com muito mais prazer? Eu creio que o Senhor é assim também com a nossa vida, sabe? O Senhor não pode ficar com o resto do seu dia pro seu secreto. O Senhor não pode ficar com o resto da sua adoração. O Senhor não pode ficar com o resto do seu louvor. Sabe, que você entregue ao Senhor todas as suas primícias de todas as suas áreas, porque o restante do versículo é uma promessa para a nossa vida. E diz assim, ó: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você recebe essa palavra? Amém. O benefício de quem vive em honra é ser saciado e honrado pelo próprio Deus. Quando você vive uma vida de honra, você não tem que esperar a honra de alguém, como eu falei: ah, mas eu honro e recebo outra coisa em troca. Não, a tua palavra diz que quando você honra o Senhor, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É o próprio Senhor que faz tudo acontecer na sua vida. Então esse princípio e essa cultura de honra, ela tem que partir de nós, dos filhos de Deus. A gente não tem que esperar que o outro faça por nós. Até porque tem um provérbio que eu anotei. Provérbios 25, 27 diz que não é honroso buscar a própria honra. Então é muito tolo quando você faz alguma coisa querendo aparecer, em outras palavras. Querendo que as pessoas te elogiem, querendo ser honrado. A Bíblia diz que isso não é honroso. Então sai disso. Cultura de honra não tem a ver com você fazer alguma coisa esperando elogio de alguém. Cultura de honra tem a ver com você entender que é um princípio de Deus e que quando você honra, o próprio Senhor te recompensa. E além de honrar a Deus, agora eu quero entrar no segundo tópico: cultura de honra. Seu relacionamento direto com Deus, honrar a Deus e honrar pessoas. Existem muitas pessoas levantadas por Deus para cuidar de você. E eu quero começar, a gente tem bastante adolescente falando sobre a sua casa. Muitos dos nossos jovens são pessoas que estão na igreja e que os pais não estão na igreja. E às vezes a gente começa a achar que o nosso pai, que não é crente, ele não sabe de nada, ele não sabe o que fala, ele está quadrado, ele não me entende. Mas deixa eu falar uma coisa: foi o Senhor que escolheu os seus pais. E se eles ainda não estão no caminho do Senhor e você está, é porque o Senhor quer te usar como instrumento para a vida deles. E se você praticar desonra na sua casa, você está fazendo o caminho contrário, tá? Não adianta você orar por eles todo dia que não, fazer gabinete com o Fernando para fazer campanha para a sua vida, se lá na sua casa a primeira coisa que seu pai fala, você responde. Se você não leva desaforo, né? Se você não aguenta ouvir nada, se você não aguenta ouvir um não. Então, preste atenção em todos os seus níveis. Eu falei com relação aos pais e agora eu quero falar com relação aos líderes espirituais que Deus tem levantado sobre você. E eu não estou falando só de líderes jovens, estou falando, pensa aí, todos os líderes que exercem alguma autoridade sobre a sua vida. O pastor, o líder do jovem, o líder do GF, o seu discipulador, todas as pessoas que exercem uma autoridade espiritual sobre a sua vida.
Se você não consegue entender que essas pessoas foram levantadas por Deus, porque a palavra diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Se você não consegue entender isso, você não está honrando a Deus. Se você não consegue entender que as pessoas que Deus tem colocado para cuidar da sua vida, sabe, são pessoas que Ele mesmo capacitou para cuidarem de você, que às vezes você concorda na frente, mas por trás você, não me entende, que chato, não penso assim, quem é Ele para falar comigo? Você precisa renovar a sua mente. Para quem vive uma vida de honra, Isaías 61:7 diz assim: em lugar de vergonha vocês terão dupla honra, em lugar da afronta exultarão na herança recebida. Por isso em sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Deus não vai deixar faltar nada. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Você pode passar por um momento de vergonha? Você pode. Você pode passar por um momento de afronta? Você pode. Você pode passar por um momento na sua casa que você tem que engolir aquele sapo assim? Você pode. Mas quem vai te recompensar é o próprio Deus. Com alegria, com salvação, com